deles é que ela é uma prática, né, e uma grande variedade de conceitos orientados em torno de uma certa técnica, de um certo combo técnico que tem uma certa uniformidade, sim, né, pelo menos a hipótese do inconsciente, da livre associação discursiva, tem várias coisas que são presentes. A psicanálise, ela sempre se viu obrigada a ter que migrar, seja na sua vizinhança conceitual, né, e isso significa, desde então, vou dar os três tipos, né, primeiro, né, essa mudança de vizinhança conceitual e a migração da psicanálise ao longo disso, ao longo do tempo, né, e atravessando questões políticas, sociais, culturais. Depois, né, o segundo plano da psicanálise enquanto viajante ou migrante é que ela vem, né, isso a gente pode situar desde os trabalhos da Beth Fuchs, por exemplo, como Freud e a Judeidade. A psicanálise, ela acaba sendo uma prática estrangeira, né, e uma prática estrangeira por carregar no seu silabário epistemológico, né, uma condição de exílio, uma condição que é deslocalizada e que é marginal. E isso é bem importante de sempre situar e ressituar para que a gente não caia numa crítica ressentida ou vazia da psicanálise enquanto uma prática elitista, misógina, racista e assim sucessivamente. Eu acho que depois a gente vai falar mais sobre isso. Né? Então, primeiro, a psicanálise, né, nessa vizinhança conceitual, sempre migrando. Depois, a psicanálise numa condição de estrangeira e numa marginalidade política, sempre importante e necessária. E terceiro, né, né, a psicanálise também estrangeira pela própria condição jurídica e científica da psicanálise, né, em que a gente acaba tendo que sempre pensar e repensar não só a ética da psicanálise na polis, mas também o que é uma formação psicanalítica, né? O que faz um psicanalista, o que forma um psicanalista, como se forma um psicanalista, né? São três condições dessa migração necessária para a psicanálise, né? A vizinhança conceitual, a condição estrangeira e, por fim, né, toda a necessidade de ela se ressituar constantemente nas suas fronteiras institucionais, né, ou seja, enquanto instituição, e naquilo que significa, né, uma formação em psicanálise, né. Eu vou conversar um pouco com vocês a partir dessa tríade aqui hoje, né, para tentar dar um pouco de dar conta, dar um prosseguimento a isso que eu venho me questionando há um certo tempo e que vem se tornando uma parte considerável da minha pesquisa, da minha atuação, que é esse debate em torno das epistemologias emergentes, das epistemologias divergentes, e, claro, a gente poderia anexar aqui as epistemologias tradicionais, mas isso eu não vou fazer porque me parece que eu ainda não tenho, né, não tenho as ferramentas necessárias para entrar nas epistemologias tradicionais, né, mesmo que algumas pesquisas elas me piniquem em relação a essa questão. Para isso, então, gente, eu tenho que explicar de onde que eu venho, né, o que eu estou fazendo. E aqui eu não estou só falando do Rio Grande do Sul, né, nascido na fronteira com a Argentina, numa Torre de Babel, migrei bastante na vida, toda aquela coisa, né, mas o que eu estou pensando mais enquanto eu venho, enquanto pesquisa, enquanto formação psicanalítica, enquanto instituições de psicanálise, e até para que vocês entendam essa minha questão como uma direção ética para um fazer psicanalítico, né, que eu decidi para minha vida, que eu escolhi para minha vida, né, que tem a ver com
com uma prática e com uma pesquisa psicanalítica que se dê majoritariamente dentro da universidade, né, e dentro da universidade pública e dentro da universidade pública brasileira, né, e isso é bastante essencial para essas questões que eu estou tentando lidar, né, uma vez que na universidade a gente se confronta com diferentes realidades e diferentes circuitos políticos, né. Primeiro, há uma certa proteção para o pensamento na universidade, malgrado tudo, né? Eu acho que os colegas, especialmente das universidades federais, durante os governos, os dois últimos governos, sofreram muito com isso, né? Com esse encilhamento das possibilidades de trabalhar, mas, malgrado tudo, a gente tem uma certa liberdade dentro da universidade. A universidade funciona como um guarda-chuva que nos permite fazer experimentações, né, fazer experimentações, que é algo tão necessário para a clínica, para a formação e para a pesquisa, né? Então, primeiro, trabalhar eticamente em relação à universidade, isso diz, né, de um tentar entender que a psicanálise, ela não pode ser reduzida a uma disciplina ou sitiada dentro de disciplinas, como já se tentou fazer em relação à medicina ou à psiquiatria, como por vezes se confunde em relação à psicanálise ou à psicoterapia, como às vezes também se amealha demasiadamente a psicanálise dentro de certas perspectivas, sejam humanistas, seja desconstrutivistas, sejam até mesmo estruturalistas, se a gente vai abarcar conceitos, né? Então é isso, acho que é importante. A psicanálise, ela não pode ficar sitiada dentro de uma disciplina só, de uma disciplina seja enquanto prática e deontologia, de uma disciplina seja enquanto modalidade e metodologia de funcionamento conceitual. A psicanálise, ela carrega no seu cerne aquilo que Lacan, né, já situou outrora como sendo uma característica de extraterritorialidade. Essa característica de extraterritorialidade, ela é perigosa para a psicanálise. Primeiro, né, quando Lacan situa, e depois o Sérgio Leclerc vai trabalhar com esse conceito também, né, numa tentativa no começo dos anos 90 de construir uma federação francesa e depois europeia para a psicanálise, para os psicanalistas, a ideia da extraterritorialidade era de que a psicanálise, ela primeiro, ela ficaria, como eu estava falando, sempre nessa vizinhança conceitual com as disciplinas, notadamente com a psiquiatria e com a psicologia, até mesmo com a educação, com a linguística, por que não? Então, existe a vizinhança e existe essa condição estrangeira, né? Porque o vizinho é isso, encosta, mas não encosta. Tem litoral, que às vezes não é muito bem definido, mas existe, né? Existe linhas que demarcam alguma coisa. E essas linhas são flutuantes. Mas a extraterritorialidade, ela subsiste sobretudo no seguinte substrato: há uma independência jurídica para a psicanálise. E essa independência jurídica quer dizer que ela não pode depender juridicamente de outras práticas. A gente não pode, né, fazer com que a psicanálise dependa juridicamente enquanto prática, e aí enquanto pesquisa, enquanto ética, da psicologia ou da psiquiatria ou de uma filosofia específica, né? Então, acho que isso dá um certo apanhado para a gente entender essa condição de extraterritorialidade. E aí, dando prosseguimento a essa discussão essa questão da extraterritorialidade, ela também tem riscos e perigos, né? E um deles é que a psicanálise, né, enquanto um nome, né, enquanto um nome presente na sociedade, né, a gente pode sair na esquina e falar em psicanálise e provavelmente vai ter alguma associação a partir daquilo, né, vai ter, seja algum lugar comum, seja uma associação com uma figura como Freud, seja com um objeto como o divã, vai ter alguma coisa, provavelmente, que vai emergir do nome psicanálise. E o nome psicanálise, ele de fato, ele está disponível, e ele fica disponível, ele carrega no seu cérebro um certo vazio, né, remetendo aquilo que eu vou falar depois, que é essa condição estrangeira da psicanálise.
E isso faz parte também do que Lacan nomeou a extraterritorialidade da psicanálise, né? Essa condição de não dependência de outras disciplinas ou de um corpus jurídico ou institucional específico faz com que a psicanálise ela fique, isso às vezes pode ser considerada como um tanto solta. Ela fica disponível para que alguém possa pegar esse nome e fazer o que quiser dele. Né? E pensando nessa ideia, poxa, como assim alguém pegar o nome psicanálise e fazer algo dele, né? Se a gente for retraçar um pouco a história da questão da cura gay aqui no Brasil, né, que são as terapias de conversão, de orientação de sexualidade de gênero, a história das curas gays, ela surge exatamente, né, no momento em que o Conselho Federal de Psicologia, em 1999, baixa uma normativa vigente até hoje, proibindo claramente, interditando qualquer psicólogo de oferecer a dita cura gay, visto que isso, né, isso é um atentado aos direitos humanos. Né? Tentar mudar um outro à força é tortura. E nesse momento se viu pela primeira vez no Brasil, inicialmente, né, no estado do Rio de Janeiro, e depois nos anos 2010, a nível federal, se viu pela primeira vez o aparecimento das chamadas associações ortodoxas de psicanálise, que eram aquelas que ofereciam formação psicanalítica, né, mas orientadas, ou seja, orientadas a partir de certos preceitos, de uma certa leitura do cristianismo, né, que é de um cristianismo neopentecostal, né, que a gente poderia falar mais sobre isso, mas acho que fica só acho que o registro importante para dizer do risco que é essa territorialidade da psicanálise, que é, de fato, não tem ninguém que pode responder de uma maneira juridicamente protegida sobre aquilo que é psicanálise, ou quem pode usar esse nome. Então, a psicanálise, ela fica, né, ela acaba ficando disponível para que ela seja usada dessa forma, né? Uma vez que, né, se algum psicólogo, por exemplo, faz algo na sua prática, dá um depoimento numa entrevista, faz um post no Instagram com alguma coisa que, né, que seja um atentado contra os direitos humanos ou contra a ideologia da sua profissão, isso é passível, né, de algum tipo de punição, é passível de que algum órgão exerça né, demande algum tipo de retratação. E não é o caso da psicanálise, né? A psicanálise ela fica como um nome que está presente na cultura. E esse é um lugar, né, isso já era uma opção lacaniana, né, eu acho que de grande parte das comunidades lacanianas ou pós-lacanianas, isso foi uma opção necessária, né, para desde os anos 50, 60 e 70, tentar fiar, ser fiador, né, pelo menos em termos conceituais e éticos, de que a formação psicanalítica não podia ser reduzida àqueles que detinham um diploma de medicina ou de psiquiatria. E isso foi necessário, né? Só que a gente vê toda uma série de discussões e de frases disso aí, né, dessa época, que podem, né, ser usadas também contra essa contra essa opção ética, né? A gente vê essas frases que o próprio Lacan dizia, né? Um analista se autoriza por si mesmo, né? Que hoje em dia a gente pode fazer uma leitura completamente diferente disso. Mas então essa extraterritorialidade ela é complicada, né? Ela, por um lado, ela é um bálsamo, ela tenta tratar alguma coisa, ela tenta tratar algo que é incurável, né? Que é esse lugar estrangeiro da psicanálise, né? Esse não estar sitiada em nenhuma profissão, em em nenhuma ordem, em nenhuma instituição. Ninguém é dono da psicanálise, mas, por outro lado, a psicanálise fica aí, e esse ficar aí disponível faz com que ela possa ser usada não só como nome, mas também enquanto um corpo técnico que faz coisas e que exerce coisas sobre os seres humanos.
E aqui a gente vai tentando entrar um pouco, né, na segunda seara, essa condição estrangeira da psicanálise, para tentar explicar um pouquinho mais isso, né? Então, primeiro, falei dessa vizinhança conceitual, né, falando dessa, tentando pensar essa condição migratória da psicanálise. Depois estou entrando nessa condição estrangeira, que vocês podem muito bem ver nas discussões da Beth Fuchs, por exemplo, ou mesmo do Gerhard Haddad. E essa condição estrangeira e marginal, ela fala do próprio nascimento da psicanálise, né, enquanto uma disciplina, um tipo de prática, um tipo de investigação que tenta sempre pensar o que é outra cena, né, que é a definição freudiana do inconsciente, né, que depois Lacan vai rebatizar, né, como o inconsciente sendo o discurso do grande outro, né, e que mesmo Serge Leclerc, já que eu acabei de falar nele, né, diria que o inconsciente é o país do outro. Então, essa psicanálise que trabalha com outra cena, que curioso é isso, né? O que é essa outra cena? Isso pode nos ajudar de forma muito pedagógica até a tentar entender algo que é bastante simples quando a gente vai pensar na prática, né? Quando a gente descobre algo que é inconsciente, aquilo não é mais inconsciente. Isso não quer dizer que não haja inconsciente. O inconscientizado está sempre ali presente, né? Então, se algo, né, supostamente não é mais inconsciente, a outra coisa que é inconsciente. O inconsciente está sempre em movimento. E isso, né, a gente pode remeter ao começo da psicanálise, né, em que ela essencialmente trabalhava com restos, né, e às vezes até mesmo com artefatos sociopolíticos e culturais, né? Vamos pensar nas modalidades de sofrimento aos quais Freud se ateve, como a da histeria, depois os pensamentos obsessivos, que eram experiências de pensamento e tipos de sofrimento que eram relegados a uma espécie de lado de fora da psiquiatria e das ciências médicas banais, porque havia mesmo uma discussão, né, se a histeria poderia ser considerada uma doença, apesar de todos os tipos de tentativa de estabelecimento de uma espécie de mapa patológico para a histeria, né, a histeria, tal como Freud descreve, ela era um fenômeno de margem que atacava notadamente mulheres, né, e que atacava de uma forma um tanto surpreendente, né? Não é à toa que logo mais tarde os movimentos feministas foram com muita agudeza, né, demonstrar que a histeria era uma espécie de protesto de gênero, né? Ela poderia ser também entendida dessa forma. Uma forma de protesto, de resistência, e a subjetividade, ela é isso, ela é resistência, né? De uma resistência contra a dominação patriarcal, contra uma espécie de generificação do lugar social, contra uma situação, né, um situamento de sujeitos em determinados lugares sociais ou práticas profissionais, num certo enquadramento e direcionamento desejante, né? Portanto, a psicanálise sempre, né, ela acaba lidando com sofrimentos, né, com uma psicopatologia que é uma psicopatologia marginal. E por que eu estou chamando aqui de marginal? Vocês podem me dizer, mas olha, a gente recebe o tempo todo nos nossos consultórios pessoas que têm diagnósticos e têm tratamentos, né, de psicopatologias reconhecidas, que a gente pode discuti-las à vontade, né, no contemporâneo, TDAH, né, o que a gente quiser aí, mas a psicopatologia marginal, da qual a gente está falando em psicanálise, e que aí sim dá relevo a essa condição estrangeira da psicanálise, é que a gente acaba escutando
aquilo que não vem sendo escutado, né? A gente acaba estudando, se debruçando sobre aquilo que fica do lado de fora, que é um preceito técnico inaugural da psicanálise, né? Tem todas as historinhas, tem tudo aquilo que o paciente acha que ele precisa dizer, mas a gente ouve as entrelinhas, a gente cuida o detalhe, né? A gente ouve aquilo que escapa, né? O que faz com que os psicanalistas, né, como Lacan previa e propunha desde o discurso de Roma, né, tenham que ficar, né, tem que se dedicar a pensar nas funções da fala, né, em como se fala, nos erros de fala, em todos os fenômenos que por boas partes, né, da história do Ocidente e principalmente da modernidade foram considerados fenômenos marginais ou fenômenos sem importância nenhuma, como os restos, como as piadas ou os xistes, né, como aquilo que de alguma forma não tinha importância. Então essa condição estrangeira da psicanálise, ela, né, continuando aquela discussão sobre a extraterritorialidade, ela nos ajuda muito a entender com o que a gente está lidando quando a gente está lidando com alguma coisa, né? Por isso a gente não está lidando com uma pessoa com TDAH ou uma pessoa depressiva ou uma pessoa enlutada, a gente está lidando, né, com tudo aquilo que acaba ficando desadjetivado numa fala, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, numa prática institucional, quem, né, já atuou, por exemplo, num CAPS ou em outro tipo de instituição, que às vezes a gente tem pessoas, né, que são que têm tratamentos longuíssimos, que têm histórias de institucionalização e que têm centenas ou milhares de páginas de prontuários e às vezes, né, relendo e relendo esses arquivos, a gente pega detalhes que, né, que dão um outro direcionamento para o caso, né, que podem nos ajudar a pensar que, bom, ali tem um sujeito, né, certos detalhes, certos elementos que são considerados pouco importantes, né, e que a nossa orientação clínica, né, ela é sempre no sentido de nomear, de dar lugar, de dar espaço, enfim, de dar valor àquilo que parece não ter valor, né, o que significa dar valor para o sujeito, finalmente, né? Então, a prática psicanalítica, ela seguindo nessa questão marginal, extraterritorial e nessa condição estrangeira, ela surge a partir disso, né, e a gente pode remontar a história da psicanálise como, né, uma disciplina cujo grande medo do Freud, por exemplo, era pensá-la enquanto, né, que ela fosse considerada uma ciência judaica. Havia uma tentativa muito importante, né, dessa primeira geração, essa geração heróica chamada de psicanalistas, né, de limpar a psicanálise da sua condição judaica, né, de não deixar parecer que, na verdade, muito da técnica interpretativa da psicanálise, ela já podia ser achada na sua disposição lógica em modalidade de transmissão do judaísmo, né, de transmissão, de leitura, de exegese dos textos religiosos, né, de uma forma de passagem da tradição. E essa condição, né, essa condição estrangeira, condição judaica, essa marginalidade, ela também responde a como a psicanálise acabou funcionando por bastante tempo, né, até em um determinado ponto ter se tornado uma espécie de nome dominante na psiquiatria, na psicopatologia, para depois, né, ser relegada novamente à sua condição marginal. Então, né, eu acho que isso é bem importante de ser ressituado, porque, né, a gente vai entender, fazendo uma pequena história do movimento psicanalítico, que essa preocupação que a psicanálise não seja uma ciência judaica, isso levou a certas escolhas, né? A escolha do Jung como príncipe herdeiro, aquele que, segundo Freud, levaria a psicanálise até a terra prometida da psiquiatria, Jung, um protestante, né, ariano, rico, de uma classe social elevada, né, alguém que poderia dar uma legitimidade
social e política que a psicanálise não teria, né, sendo praticada por judeus num momento, né, em que a Europa já se preparava para o regime, né, nazista de segregação e aniquilação dos judeus. E é importante manejar isso, né, porque a gente pode sim, primeiro, separar essa história, né, para pensar a psicanálise numa condição marginal, sempre vai estar comendo pelas beiradas, né, e depois, no sentido figurativo, né, metafórico e político até. E depois, que, que essa condição, ela é embaraçosa. Essa condição estrangeira e marginal da psicanálise, dos psicanalistas, ela levou a uma série de experimentações políticas muito complicadas, né? Uma dessas experimentações foi a própria criação de uma sociedade internacional de psicanálise, né, cuja história oculta hoje já nos mostrou que foi regida por regras, combinados e um funcionamento muito estranho, né, para dizer o mínimo, um funcionamento sempre fora do estatuto oficial, né, a gente pode falar desde uma anedota, que é aquela anedota da Sociedade do Anel, né, que é do primeiro grupo diretor da IPA, né, em que o Freud distribui anéis com a cabeça de Saturno, né, que serviriam para formar esse comitê oculto que jamais poderia vir às claras e que deveria ser o fiador de uma psicanálise que se manteria fiel, né, a certos preceitos conceituais e também éticos e técnicos até. E a gente vê nisso, né, essa oficialidade se contrapõe também uma oficialidade que, como eu dizia, gerou experimentos muito complicados, né, em psicanálise, como a prática psicanalítica orientada por uma certa quantificação do número de sessões, de uma modalidade de funcionamento da relação entre pagamento e dinheiro, uma quantificação do que é formação, quantas horas de formação, quantas horas de supervisão, quanto tempo de análise, quantos pacientes, né? A gente vê isso presente não só na história da psicanálise, mas presentemente, ainda hoje, né? É inacreditável que isso tenha levado a coisas como o passe, né? Que é uma experimentação localizada proposta pelo Lacan, que tem gente que debate com seriedade até hoje o passe, né? Como se ele fosse algo, né? Fosse não uma experiência, mas alguma coisa que poderia literalmente ser um pilar constitutivo de uma escola. E aí, então, né? Falei vizinhança conceitual, condição estrangeira da psicanálise, e aí depois essas migrações no interior da própria psicanálise enquanto um nome, de como foi possível, com o passar do tempo, ressituar aquilo que é a instituição psicanalítica e formação em psicanálise. E isso, né, a gente vê como um objeto muito grande de trabalho de muita gente dos últimos 74 anos, no mínimo, né, para mais, que é tentar entender se é possível e como é possível ter uma organização de psicanalistas, pensar a formação em psicanálise e entender o que isso seria, né? Porque como a gente vê no pós-Segunda Guerra, primeiro, né, eu acho que eu dou uma opinião aqui, né, de algo que eu ainda estou construindo enquanto campo de pesquisa. Primeiro, né, a gente vê uma crítica muito automática das correntes lacanianas à chamada psicologia do ego, né? E a psicologia do ego como se ela fosse uma espécie de adaptação integral da psicanálise ao American Way of Life, ou seja, um jeito de funcionar que seguiria uma
construção técnica do grupo ana-freudista, em que a psicanálise deveria agir, né, clinicamente para o fortalecimento das defesas do eu. Né, e o fortalecimento das defesas do eu levaria a uma melhor adaptação, ou seja, uma repressão e a formas mais interessantes de satisfação pulsional, interessantes no sentido da adaptação de um indivíduo à sociedade. Bom, isso é uma leitura que a gente poderia colocar em vários níveis e que também a gente pode ler no contemporâneo, né? A psicanálise, quando eu estava contando sobre os grupos evangélicos tentando usar o nome psicanálise para fazer cura gay, a gente pode entender que pensar o inconsciente e essas labaredas técnicas que a psicanálise nos oferece, né? Como trabalhar com a transferência, sumamente com a transferência, né, orientar o sujeito na direção da livre associação discursiva, do literalmente submeter-se a um tipo de técnica de tudo dizer para um, isso é muito potente. Né? Os grupos religiosos funcionam assim. As relações amorosas funcionam assim, as famílias funcionam assim, a educação funciona assim, a política funciona assim, através dessa relação de suposição de saber em relação ao outro. E mais ainda, como Freud mostrava, né, desde o trabalho sobre a psicologia dos grupos, que depois a gente foi desenvolvido em Reich, em Bion, em tantos outros, que a psicanálise ajuda, inclusive, a pensar no funcionamento de uma instituição. O que é o ideal de eu, né, que é aquele que é encarnado pelo líder institucional, por aquele que detém o carisma religioso, o carisma político. Que tipo de produto mitológico é esse tipo de ideal de eu? Então, o que a psicanálise oferece é muito poderoso e pode sim ser usado para dominar, submeter, transformar e produzir identificações seriais. A psicanálise estuda essas coisas. Então, obviamente, ela pode ser deturpada e se transformar nisso. A gente vê isso nos nossos pacientes, né? Como os nossos pacientes, às vezes, a gente vê um traço de repetição entre eles, que é muito, muito interessante de ser supervisionado também, né? Esse traço de repetição que acontece num certo tipo de clínica, com certas pessoas, e isso não é exatamente evitável, isso fala de cada analista num estilo, numa formação, numa condição existencial e política também, né? Numa situação de cada psicanalista, afinal, ninguém está fora do seu tempo. Então, estava falando sobre isso para tentar pensar nesse reenquadramento da noção de formação e de instituição e psicanálise dos últimos 75 anos, em que, né, pensando já com Lacan, a partir da história do movimento lacaniano, né, em que houve uma crítica direta à psicologia do ego, só que é uma crítica que, se por um lado ela faz sentido, né, poxa, a psicanálise não pode ser adaptacionista, né, o eu é uma superfície, né, o eu não é tudo. Por outro lado, a gente não pode deixar de fazer uma leitura cruzada do movimento lacaniano, e sobretudo dessas críticas à psicologia do ego, e basta pegar qualquer escrito da maioria dos lacanianos sobre a psicologia do ego, em que a gente vai ver que não tem uma referência direta. Talvez da história do Ernest Chris e do seu paciente que era o plagiador, né, que tinha medo de plágio. A gente não vê leituras diretas. E a gente vê, seguidamente, na história do movimento psicanalítico, o abandono de certos autores e autoras, o eclipse de certas questões, o desaparecimento de temas e até mesmo de citações. Né? Quando Lacan vai
pensar, propor, sobretudo, a leitura dos trabalhos do Freud, que se calcavam na questão da linguagem, interpretação do sonho, dos xistes, ele vai fazê-lo, né, também como um ato político de dizer, olha, esses escritos estão completamente eclipsados. O que isso significa do ponto de vista do inconsciente do próprio movimento psicanalítico? Que tipo de instância política está impedindo que se pense a psicanálise como uma prática que se faz calcada nas funções da fala e da linguagem? E, para mim, eu acho que tem sido muito interessante entender como as críticas a certos psicanalistas, inclusive a psicologia do eu, do ego, ela me parecem terem, de um ponto de vista político, institucional, terem se orientado por aquela deixa que estava presente desde os anos 10 em psicanálise, que era a desjudaização da psicanálise. Afinal, a maioria, os autores da psicologia do ego, eram judeus. Eram judeus numa condição de exílio, de errância, numa condição de antissemitismo enorme, né? Então, vocês imaginem, me parece que, né, um analista judeu, né, num contexto de Segunda Guerra, me parece que seria muito difícil para ele pensar sobre subjetividade sem entender que a gente precisa se adaptar a um novo mundo, né? Sobreviver a um novo mundo, sobreviver a um mundo que o persegue. Né? Não sei se isso fica claro, mas é uma hipótese que eu venho desenvolvendo para tentar entender também que a psicanálise mesmo, né, tendo continuado em grande parte, sobretudo na Europa, tendo como entre seus principais atores pessoas afiliadas ao judaísmo, ela também acabou, né, continuando esse esforço de desjudaização cultural e epistemológica. Mas mais ainda, né, com os anos 50, 60 e 70 que se vê, né, críticas muito cabais ao funcionamento da instituição psicanalítica, né, que por vezes eram críticas direcionadas à IPA, a forma com a qual se pensava que se formava um psicanalista, o que se estudava, o que é um programa de estudos de um psicanalista, mas mais ainda, né, essa crítica também pode ser estendida para algo que depois levou, desde os anos 60, na verdade, a se considerar que a psicanálise ela compactuaria com uma espécie de elitismo. Né? E a gente tem zilhões de anedotas sobre a relação do Lacan com maio de 68, né? Muitos dos analisando, conheci vários analisando, supervisionando o Lacan, que vão contar que ele recebia os pacientes de esquerda lendo Le Figaro, né? Que, para quem é de São Paulo, é basicamente o seguinte, lê o Estado de São Paulo, mais ou menos isso. Então, tem uma certa provocação, um certo lado reaça que está presente ali. E isso a gente pode encontrar, né, críticas bem interessantes sobre o funcionamento das instituições de psicanálise aqui no Brasil, né, tem um texto muito legal do Joel Birmo, que era Meu Francês Não Era Tão Gostoso Assim, em que vai falar um pouco sobre o quanto na Europa e na América do Norte, né, para o Joel, né, isso é discutível, a psicanálise nos anos 50, 60, 70, ela encarnou uma espécie de desejo revolucionário para um sujeito, né, poder viver, por exemplo, como homossexual, né, ou viver uma vida não tão edipianizada, enquanto no Brasil a psicanálise acabou indo ao encontro de ideologias adaptacionistas, familiaristas, egocintônicas, né, que faz, né, segundo Joel, nos faz entender que a psicanálise brasileira ela acabou sendo muito reativa, né, enquanto modalidade de prática, e que ela demorou muito tempo, né, para poder se abrir realmente para a realidade social que a gente tem.
é uma crítica importante, né, mas a gente não pode tirar da psicanálise. Aqui no Brasil tem coisas como esquizoanálise, que é um fenômeno brasileiro, notadamente, mas acho que a psicanálise teve uma importância muito grande, né, para a reforma sanitária, para a reforma psiquiátrica, né, e para continuar sendo um bastião de resistência contra essas formas de aniquilação da subjetividade. E aí eu acho que a gente entra na discussão das epistemologias emergentes, divergentes, né, não nas tradicionais, para primeiro, né, tentar entender que é isso, né? Primeiro, será que a psicanálise ela tem uma epistemologia própria? É uma questão importante. A gente pode ver autores, né, como o Paul Laurent Assoun, que basicamente dedicou quase toda a sua carreira a escrever sobre isso, né, que a psicanálise ela faz de fato uma colcha de retalhos conceituais, mas, né, como a gente pode ver em alguém como os trabalhos do Foucault e o trabalho sobre a discursividade, a psicanálise ela sim, ela apresenta, né, uma forma singular de pensar no ser humano, né? E essa forma, ela, como eu vinha dizendo, ela claramente pode ser desviada e se utilizar dos conceitos psicanalíticos e da técnica psicanalítica dos fenômenos que a psicanálise estuda, transferência, ideal de eu, projeção, controle da satisfação, portanto, repressão. Isso pode ser utilizado contra-analiticamente. E a gente vê o perigo disso, né? Porque eu posso dizer uma frase, né, seguinte: poxa, qual é o objetivo da psicanálise? Para que serve um tratamento psicanalítico? Aí alguém, né, pode citar, vamos dizer, alguém que fez sucesso no Brasil, como Contardo Caligares, né? Ah, a psicanálise serve para fazer a vida mais interessante. Tem um pedaço do Lacan lá em que ele diz que é interessante para os psicanalistas que os seus pacientes estejam felizes, né? Se estiverem felizes e acharem isso bom, tá ótimo. Mas são frases que são complicadas, né, de serem ditas socialmente. Poxa, o que é uma vida interessante? Sei o que é uma vida interessante mesmo, né? E esse tipo de colocação que eu dei só como um exemplo, ele nos ajuda a pensar, né, nesse momento que hoje é tão potente para a psicanálise aqui no Brasil. Porque, contrariamente a uma série de países do mundo, né, em que houve um sitiamento muito grande à psicanálise, a psicanálise no Brasil, na Argentina, né, em alguns outros lugares, acabou florescendo como uma disciplina, como um campo discursivo, quanto um conjunto imaginário, enquanto algo que era empunhada por pessoas da sociedade, pelo meio intelectual, como algo que podia ajudar numa espécie de contestação, né, contestação das estruturas sociais, discussão e esclarecimento dos seus mecanismos de violência, e, acima de tudo, uma psicanálise que poderia, num nível individual, num nível grupal, coletivo e mesmo num nível cultural, ser considerada uma prática de libertação. É diferente de uma prática de liberdade. É uma prática de libertação, porque, né, a psicanálise, sim, investe no fato de que, primeiro, a gente não sabe o que é melhor para a vida de ninguém, né? Isso precisa ser um preceito ético absoluto para a gente não sabe o que é melhor para a vida de ninguém, nunca vai saber. E que, em segundo lugar, a gente tenta entender, né, quais são os tiranos de uma vida, né, e quais são os tiranos que assombram e que constituem cada um.
E isso se junta nos últimos anos, né? Primeiro a esse florescimento da psicanálise, em que ela, no Brasil, né, que é um país sim afeito a novidades, afeito a tecnologias, né? Acho que a gente tem uma condição cultural, né? Poxa, no Brasil a gente declara imposto de renda online há quase 30 anos. Né? Na França, até uns anos atrás, tu tinha que ir com uma caneta preta, não podia ser azul, escrever à mão no centro de impostos. Eu fiz isso com a minha idade, quando morei lá. Então, a gente tem uma relação com a tecnologia, né? Banco online e essa Facility Pix é uma coisa brasileira, isso é uma novidade, né, completamente integrada à vida, porque a gente gosta dessa dinamicidade. A gente gosta de rapidez. Tem algo, né, da nossa cultura que favorece a rapidez e a velocidade das trocas, né, que muitos consideram isso, às vezes, uma superficialidade. Pode ser também. Né? Passa lá em casa uma hora dessas. A gente sabe o que isso significa. Mas eu estou trazendo isso, né, porque a psicanálise ela parece andar junto, né, com esse desejo de novidade, com uma amplificação do poder e do consumo de redes sociais, de tecnologias virtuais, né? A psicanálise brasileira, de fato, ou a psicanálise no Brasil, ela foi se relacionando com o fenômeno das redes sociais e do consumo e com o consumo de conteúdo, né? E o que faz com que, né, acho que existem mais ou tantos canais de psicanálise no Face, no Instagram ou em outras mídias sociais que canais de autoajuda, né? Deve ser uma coisa, só deve perder para os de religião evangélica. E eu estou trazendo isso, né, para dizer o quanto essa disponibilidade da psicanálise, esse florescimento, ele também acaba produzindo esse tipo de fenômeno, né, perigoso, né, porque vai se usar da psicanálise, né, para se produzir não se sabe o quê. Porque eu acho que aqui tem um detalhe muito interessante, né, como eu vinha dizendo, a gente não sabe o que é melhor para uma vida, né? Que de forma analítica eu também poderia continuar falando, a psicanálise não faz prognóstico. Né? Se a gente recebe um paciente e ele nos pergunta, olha, você me dá garantia de que eu vou melhorar fazendo isso, né? A única coisa que a gente pode dizer é não. Né? A única garantia que eu posso tentar dar enquanto psicanalista é que eu vou tentar estar aqui contigo, né, do jeito, né, que assegure uma tentativa de uma ética psicanalítica. É isso que a gente pode fazer. Mas isso não nos impede de pensar esses encontros com seres humanos, com os discursos, com os grupos, né, de forma orientada. Né? A gente tem uma orientação. A gente tem aquilo que Lacan chamou de uma direção do tratamento. A gente investe numa série de desalienações, né, desalienações e separações. E é nesse ínterim que a gente encontra, né, com muita força, um retorno às discussões dentro das instituições, né, psicanalíticas e discussões associadas à psicanálise no social, né, seja na academia, seja nas instituições mesmo, seja em outros espaços, mesmo midiáticos, né, da presença das epistemologias emergentes. E as epistemologias emergentes nada mais, nada menos são do que modalidades, né, com uma certa orientação política, ideológica e ética, né, de rever como pessoas descobrem, conhecem e intervêm nas suas situações de vida. Né? Vamos pensar nas epistemologias presentes nas teorias feministas, nas epistemologias né, queer, nas epistemologias que fazem leituras sobre as questões étnico-raciais, sobre as marginalidades políticas, né? São epistemologias que tentam, eu não sei se dá conta, mas que tentam pensar
em modalidades de conhecer fenômenos que dizem respeito à condição de vida das pessoas, das suas condições de subjetivação, e das suas condições de dominação, tendo em vista o objetivo de oferecer uma vida mais autoral para seres humanos, pensando tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, grupal e cultural, né? Uma epistemologia antirracista, ela serve para todos os seres humanos entenderem que são racistas. Isso nos constitui. Isso faz parte, no caso do Brasil, todo negro, branco, pardo, como quer que a pessoa se defina, ela é constituída, enquanto sujeito, não racializado, mas sujeito racista. A racialização é um processo posterior, né, que para alguns se impõe de forma mais inicial, para outros é uma necessidade, uma conquista, um dever muito duro, né, se entender como um ser humano racista e que isso está presente nas nossas escolhas, nas nossas sensações, nos nossos medos, né, e que a gente vai morrer sendo racista. Mas, enfim. Mas, então, essas epistemologias, e aqui a gente pode pensar mesmo nas epistemologias conceituais, que vêm das ciências políticas, que vêm das disciplinas filosóficas, que vêm da antropologia, né? Eu citei de algumas militâncias, alguns campos de militância. Essas epistemologias, elas emergem, né, de modo a serem, né, um composto crítico às práticas, às políticas, aos conceitos, às grupalidades. Diante disso, né, é importante situar que, quase sem exceção, as epistemologias emergentes e críticas, elas têm sido bastante e muito merecidamente duras com a psicanálise. Duras tanto no sentido existencial da psicanálise, né, que é como são as instituições de psicanálise, como se formam os psicanalistas, quem é psicanalista, quem pode ser, quem pode se submeter a uma análise, no sentido de poder das condições existenciais, mas também no poder das condições financeiras e das condições políticas. Então, críticas em relação à condição existencial da psicanálise, mas também crítica às condições epistemológicas da psicanálise. E é isso que muitas vezes aparece enquanto um tiroteio no escuro, né? Porque a gente pode, de fato, e precisa reler e entender a história e as configurações das instituições, das grupalidades e do imaginário sobre psicanálise, né? Mas também é importante entender como intervir na epistemologia da psicanálise, que é diferente de fazer uma intervenção, por exemplo, sobre a instituição. Não que uma intervenção sobre a noção de instituição e psicanálise, do que significa fazer uma análise, não vá transformar a epistemologia psicanalítica, mas há uma necessidade de uma certa separação aqui. Por que eu estou falando isso? Né? Para tentar ir adiante nessa nossa discussão e pensar, né? Pensando aqui formação, como se forma um psicanalista, que precisa hoje um psicanalista no Brasil, por exemplo, para se formar. Um psicanalista no Brasil não vai se formar, um psicanalista, me desculpe, né? Vamos fazer mais de forma mais necessária ainda, né? Um psicanalista de Porto Alegre não lida com as mesmas coisas que um psicanalista de Florianópolis ou de Passo Fundo ou de Ijuí, né? Eu acho que sempre tem condições locais que são necessárias. Mas me parece que uma das dificuldades, né, das discursividades em torno das epistemologias diferentes é, primeiro, situar um certo local demasiadamente universal.
né? E o que eu estou dizendo? Esse local demasiadamente universal é, primeiro, né, insistir numa certa crítica, que vocês vão entender do que eu estou falando, que vai levar sempre ao mesmo lugar. A psicanálise, ela é racista, ela é sexista, ela é patriarcal, né? E aqui a gente pode fazer uma série de enumerações. E essa crítica é muito complicada, porque, na verdade, a psicanálise não é nada. A psicanálise, ela é um nome, né? A gente precisa sempre, nas nossas críticas e no nosso trabalho sobre essas coisas, dizer exatamente que a epistemologia psicanalítica racista, o que da epistemologia psicanalítica vem carregada de conceitos, né, de um funcionamento patriarcal, né, cristão, por que não, judaico-cristão, né? O que a gente está falando? Porque, né, bom, enfim, tô tocando nesse ponto para dizer que esse encontro entre psicanálise e epistemologias emergentes, né, epistemologias emergentes que são campos de discursividades variados, que têm um certo fio e horizonte político, né, por que não ontológico, faz com que a psicanálise também se torne uma ferramenta política para as discursividades emergentes. A gente pode, sim, por que não, tentar entender o que seria um coletivo de psicanalistas crítico das questões étnico-raciais, né, que oferece atendimento psicanalítico para pessoas vítimas de violência racial, por exemplo, né, e que tipo de fim esse tipo de trabalho espera, que tipo de tratamento ele espera conseguir produzir. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Primeiro, como não, através de uma crítica localizada à psicanálise, universalizar a crítica, misturando aquilo que é da ordem do institucional, que é da ordem, né, pessoal, né? Que os sujeitos psicanalistas, eles, né, têm uma história, têm uma vida, eles são todos racistas, né? Com certeza, como todo brasileiro, né? Isso é uma condição, foi o que fizeram de nós nesses últimos séculos, nascer desse jeito, se criar desse jeito, né? E como isso necessita de níveis diferentes de trabalho, e um deles é o epistemológico. E nesse situar o nível epistemológico é tentar entender quais são as limitações conceituais presentes na própria psicanálise para que ela seja, né, possa ser uma prática que é libertária, né, que propõe, sim, modalidades de gozo outro, né, modalidades de desenquadramento. Porque é super interessante, né, entrar em contato com essas epistemologias, né, com essas críticas, com essas discussões, né, e ver coisas como, mas a psicanálise continua insistindo numa certa genitalização, e daí, quando as pessoas vão ler o Freud, elas encontram lá no Freud dos 3 ensaios, um Freud que já dizia que a pulsão é polimorfa perversa. Então tem uma coisa que às vezes, né, fica um pouco contraditória. Bom, eu vou acusar o Freud de ser machista, misógino, né, de exercer dominação sobre as suas pacientes, mas eu vou, na teoria dele, encontrar algo que me ajude a tentar explicar que né, a gente trabalha pelo um exercício mais livre das pulsões, né, ou coisas como mas o que a sexualidade não pode ser reduzida ao sexo, mas isso está presente na psicanálise. A gente pode entender por que às vezes isso é um tanto esquecido, quanto isso não fica claro, quanto isso, né, acaba não sendo levado a sério e a fundo nas práticas psicanalíticas.
mas a gente não pode achar que está reinventando a roda, né, ao pensar certas coisas que estão presentes na história e na tradição psicanalítica enquanto crítica à modernidade desde o seu primeiro momento. Né? E eu queria terminar um pouco sobre esse ponto, né, essa crítica à modernidade que está presente em Freud, né, e em tantos outros psicanalistas, que é essencialmente, né, uma crítica que a gente, né, que, por exemplo, Freud vai ter lá no Mal-Estar da Cultura, é uma crítica que naquele momento ele faz em relação à experiência bolchevique, né, que muitos, é bom, Freud critica a experiência bolchevique, que significa que o Freud é um anticomunista, né, Freud trabalha pelo individualismo. E a crítica do Freud à experiência bolchevique era de que a experiência bolchevique, né, pensava que ela iria gerar um novo tipo de ser humano orientado não para uma espécie de satisfação galgada nas necessidades individuais, ou no desejo individual. Né? E o Freud dizia, bom, a gente vai continuar sempre com dificuldades com os nossos vizinhos. Né? Então, não tem um fim da história, não tem uma filosofia terminal ou final, né? Lidar com a própria castração na política e nas discursividades exige também que a gente lide com o fato de que o conceito que serve para uma coisa hoje pode servir para outra amanhã, né? E ele vai acabar, né, servindo para outra coisa amanhã, que faz com que a gente, né, por exemplo, faço uma leitura do movimento psicanalítico atual, desse fenômeno das redes sociais, né, dessa difusão acelerada da psicanálise, que por um lado pode ser crítica de coisas como bacharelado psicanalítico feito por sociedade cristã, mas também é crítico do fato de que hoje o analista neutro, né, que há 70 anos se falava no analista neutro, aquele que só veste roupa azul ou cinza, não cumprimenta o paciente. O analista neutro hoje é o analista antifascista, antirracista, né, né, que estuda e que se acha apropriado dessas questões que muitas vezes não lhe tocam existencialmente. E por isso, né, acho que essa nova figura do analista neutro é algo que acaba sendo muito palatável, né, enquanto uma espécie de imaginário político e uma espécie de ideal de eu para os jovens em formação psicanalítica, né? Só que não adianta, né? É necessário que a inclusão, né, a inclusão no meio psicanalítico, ela se faça por uma inclusão de corpos, por uma inclusão de epistemologias, por uma inclusão de ancestralidade, para uma inclusão que sim vai trazer mal-estar, que vai trazer dificuldades com os nossos vizinhos e dificuldade com o estrangeiro que está em nós, né? Mas é isso que eu queria colocar aqui para vocês e conversar agora no tempo que nos resta. Obrigado, gente.